Então, vamos começar. Essa história começa assim. Amém? Prestem atenção, porque os irmãos vão falar, né, pequenas vezes, né? Então, eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção. Amém? Com vocês, as crianças. Hoje, meu filho mais novo, que há poucos dias completou 3 anos, estava sentado comigo no banco, e um pássaro pousou. Então, meu filho perguntou 21 vezes, o que é aquilo? E eu respondi todas as 21 vezes que aquilo era um pássaro. E eu abracei todas as vezes que ele me perguntava, de novo e de novo, sem me zangar. Sempre tive o maior carinho pelo meu pai querido, com todo o meu amor e paciência, como todo pai. Da mesma forma, um certo senhorzinho de idade muito humilde, um dia ganhou o celular de presente e achou que estava estragado, e levou para a assistência técnica. E lá chegando, disse ao moço, dá para o senhor olhar meu celular que eu ganhei? Mas eu acho que com o passar dos dias, ele estragou. Então o técnico, olhando para aquele celular, olhou de um jeito, olhou de um outro, mas não achou nenhum defeito. Então, com um sorriso dos lábios, o moço disse ao senhorzinho, não tem problema nenhum, pelo contrário, está tudo bem com ele. Então, o senhor viu que os olhos dele estavam cheios de lágrimas, e o senhorzinho pegou o celular e disse, assim, com os olhos cheios de lágrimas, ele disse, então por que, moço, que até todos os dias, o outro dia, desde quando eu ganhei esse celular, até esse dia especial de hoje, para mim, meu filho não me ligou? É sim, dessa forma que meu Deus faz. No amor não há medo. Pelo contrário, perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Querido Pai, você é o verdadeiro amigo diante das situações. A pessoa que nos ajuda quando precisamos. O homem que compra tudo que a gente precisa. Queremos distribuir todo esse amor e carinho que você tem por nós. Queremos desejar a você um feliz Dia dos Pais. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe, né? Cada pai. Amém? Bom dia, igreja.
Paz seja convosco. Vamos passar por uma parte importante. Em Lucas 19:10 nos diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Queridos, Jesus ele veio para salvar os perdidos. E se nós somos discípulos de Jesus, nós também temos essa missão de salvar os que estão perdidos lá fora. Essa é a nossa missão. Então eu quero chamar a sua atenção e te trazer a lembrança do culto de missões que acontece domingo que vem. Que você venha participar, porque o lema da nossa igreja, vai nos dizer que o que não pode ir, pode enviar. Então, o culto de missões é uma forma que você encontra de você fazer missões. Mesmo que você não saia da sua casa, do conforto que você tem, da comida quentinha, mas você, vindo ao culto de missões, orar pelos missionários e trazer a sua oferta missionária, você está fazendo missões, porque você está cuidando dos missionários que estão no campo. Essa é a nossa função, essa é a função do cristão. Então, venha domingo com o seu coração alegre e pelo caminho você venha dizendo: eu sou missionário, eu sou missionário, eu sou um discípulo de Jesus. Eu vim e estou aqui disposto a ir atrás dos perdidos. E através da sua oferta, os missionários alcançam os perdidos. Amém? Não esqueça de colocar o seu nome no envelope, porque haverá um sorteio. Sempre Marcelo e Patrícia oferecem um sorteio. Então se alegre no seu coração. Amém? Deus possa abençoar a nossa vida. Coloca para mim Lucas 21. Nós vamos passar para os dízimos e ofertas. Lucas 21. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. Queridos, sabe o que eu aprendo com essa mensagem? Jesus ele se assenta e fica observando quem traz a oferta. Porque Jesus ele é conhecedor de todas as coisas. E Jesus sentado ali, observando as pessoas que traziam as suas ofertas, ele disse que aquela viúva trouxe a maior oferta. Sabe o que isso mostra no meu coração? Que o Senhor Jesus ele não está exigindo de você uma quantia. Ele não está impondo para você o valor que você tem que trazer. Mas o que o Senhor Jesus quer é a sua fidelidade. O Senhor Jesus quer que você entenda que Ele conhece a sua vida. E Ele sabe o quanto você é fiel ou não. Então seja sincero com o Senhor, porque Ele nos conhece. E Ele não se importa se o seu valor é 100, é 10, é 1.000 ou 5 reais. Ele não se importa com esse valor. Mas Ele importa com a sinceridade do seu coração. Que você seja fiel, que você seja sincero para com o Senhor. E que você hoje, quando você pode se levantar, pode começar a vir ao gasofilácio, mas que você venha entendendo que o Senhor Jesus está aqui sentado, te observando. Ele está aqui te vendo. E Ele sabe, Ele conhece a sinceridade do seu coração. Talvez você está dizendo no seu coração: nossa, mas o meu dízimo é tão pouco. Nossa, mas a minha oferta é tão pequena. Mas o Senhor, Ele não se importa com isso. Ele importa com a fidelidade, com a sinceridade do seu coração. Amém? Deus. Te adorarei.
Glória a Deus. Queridos, vamos nos preparar para a Santa Ceia do Senhor. É algo, eu chego a ficar emocionada de estar aqui para ministrar algo tão maravilhoso, algo tão precioso. Vamos ler 1 Coríntios 11, a partir do 23. Queridos, eu quero dizer para você nessa manhã, é pela graça. É pela graça. É pela graça que nós estamos aqui hoje, nessa manhã, reunidos para tomar o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus. Porque nós vamos ler, mas é tão maravilhoso em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, foi o amor de Deus por mim e por você. É só o amor de Deus para explicar algo tão grandioso, algo tão precioso, que a graça de Jesus nos alcançou para estarmos aqui hoje, participando de um momento como esse. Queridos, neste momento eu quero te pedir, se desligue de tudo. Entenda nessa manhã o que você veio fazer aqui hoje. Culto de Santa Ceia. Se desligue das coisas lá fora. Aquebranta o seu coração nesse momento para o que você vai receber. Para mim é o maior tesouro que há sobre a terra. Culto de Santa Ceia, poder estar aqui participando do corpo e do sangue de Jesus. É algo que não tem preço. Não há dinheiro que pague o sacrifício de Jesus por mim e por você. Então se sinta honrado nessa manhã. Se sinta digno. Apesar de você não ser digno. Por mais que você se ajoelhe, por mais que você peça perdão, por mais que você diga, Senhor, me perdoe, você não é digno. Não somos dignos. Mas Ele nos fez digno. Através dEle, nós somos dignos. Tudo é por Ele, é pelo que Ele fez, é pelo que Ele é. Nunca pense, queridos, que nós somos alguma coisa, porque nós não somos nada. Não somos. Não seja como aquele hipócrita, como aquele samaritano que batia no peito e dizia, mas eu faço jejum, mas eu oro, mas eu faço. Não. Se humilhe e reconheça que nós somos pobres e miseráveis da graça, do amor, da misericórdia do Senhor. Então, nesse momento, já comece a preparar o seu coração. Comece a imaginar na sua cabeça aquela cena em que o Senhor Jesus fez aquele partir o pão, a última ceia. Comece a trazer à sua memória. Comece a imaginar o que Jesus estava sentindo naquele momento. Comece a meditar, queridos. O quão maravilhoso é você estar aqui nessa manhã. Comece a meditar. Quem quiser se ajoelhar, pode se ajoelhar. Comece a falar com o Senhor. Deus, eu não sou digno. Deus, eu não sou digno. Mas eu me prostro diante de Ti. Senhor, clame a Ele, Ele quer te ouvir. Lavassore cantarás. Ele está aqui, queridos. Ele quer ouvir o teu clamor. Ele quer ouvir o seu arrependimento nessa manhã. Espírito Santo, nos convence do mal, nos convence de que nada somos. Espírito Santo de Deus, nada podemos fazer. Se olharmos para nós, não somos dignos, nunca seremos dignos. Mas o
teu amor nos alcançou. A tua graça nos alcançou. Aleluia. Sinta-se abraçado nessa manhã. O Espírito Santo está te abraçando nessa manhã. O Espírito Santo está te tocando nessa manhã. Hoje você vai participar do corpo, do sangue de Cristo. Quanta honra há nisso, queridos. Alegre o seu coração. Alegre o seu coração. Porque o Senhor Jesus está te dando hoje a oportunidade de estar com Ele. Coloque sobre os seus pés. Entenda nessa manhã, queridos. Oh, Espírito Santo. Não é sobre você. Não é sobre o que você faz. Não é sobre quem você é, qual título você carrega. Não importa. Oh, Espírito Santo. Quando você pegar o pão e o cálice, se alegre, igreja. Se alegre, igreja. Que seja um momento de alegria. E que você entenda que não tem preço. Não tem preço. Porque já foi pago um alto preço. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Preste atenção, igreja. Na noite que foi traído. Isso é amor. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Queridos, quando você participa do corpo e do sangue, você está se lembrando do sacrifício que Ele fez. Você está se lembrando do amor imensurável que Ele tem. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice, é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Próximo. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Queridos, nós vamos fazer isso, até que Ele venha, porque nós estamos fazendo isso em memória a Ele. Em memória ao que Ele fez por nós. Queridos, em Romanos vai nos dizer que nada, nada, nada pode nos separar do amor de Deus. Oh, Espírito Santo. Você já está sentindo a presença do Espírito Santo, igreja? Então você já vai pegar esse pão, esse vinho, esse cálice, você já vai pegar, sentindo a presença do Espírito Santo. Pode distribuir. Oi. Oh, Espírito Santo de Deus. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por esse momento. Ó Pai, esse momento em que anunciamos, ó Pai, a tua morte, mas anunciamos a tua vinda, até que o Senhor venha. Senhor, nós estamos te esperando. Nós estamos aqui ansiosos por ti, pela tua presença. Oh, momento maravilhoso, Espírito Santo, tenha liberdade. Quebranta corações nesta manhã, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, laçou rebas. Xarabaçou recantará sobre oh, Espírito Santo. Faça a tua igreja entender esse ato. Oh, Espírito Santo. O véu tu rompestes, a tumba vazia agora está.
céu te adora, proclama tua glória, pois Lembre-se de Jesus. Lembre-se do sacrifício vivo está. Lembre-se, Ele está vivo, invencível, traga a sua memória. inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Céu te vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste vivo está. És invencível, inigualável. Levante para o alto hoje pra o sempre corpo e o sangue. reinará. Queridos, é em memória. É em memória. Traga a sua memória agora o sacrifício que Ele fez por amor a mim e a você. Traga a sua memória agora o quanto Ele te ama. Traga a sua memória esse amor. Oh Pai, oh Deus, queremos nessa manhã, oh Deus, te consagrar este pão e este suco, ó Pai, porque queremos trazer à memória o sacrifício. Ó Pai, nesta manhã, este simples pão, este simples suco se transforma no teu corpo e no teu sangue que foi entregue por mim e pela tua igreja. Oh Espírito Santo, nós te consagramos e nós queremos desde já te louvar e te dizer que é com alegria que nós participamos, ó Pai, do corpo e do sangue. Pode participar, igreja, mas participe como você nunca participou, entendendo. Lembre-se do sacrifício. O véu tu rompestes, tumba vazia agora está. Foi consumado! Foi consumado, igreja! Comece a adorar a esse Deus! Jogue as suas mãos pra cima! Comece a adorar! Oh Espírito Santo! Oh Deus, muito obrigada, Jesus! Inigualável, obrigada, Jesus! hoje pra Nós te adoramos! sempre Nós te adoramos, acima de todo nome está. Você que fala em línguas, esse comece a nome falar, comece a adorar em esse línguas. nome Oh Deus Santo, o nome oh, Jesus, de nós te amamos. Jesus, Nós te meu amamos, Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, Não somos dignos, de mas o Senhor Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei.
Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso, invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Adore Ele nesta manhã. Diga a Ele que você o ama. Acima de todo nome está. Aleluia. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Aleluias. Queridos, você não é qualquer um. Você não é qualquer um. Nós somos amados do Pai. Amados do Senhor. Olha quão lindo e quão maravilhoso é participar deste momento. Sinta-se alegre. Queridos, esse domingo já está completo. Já está completo. Por esse momento que passamos agora. Se alegre no seu coração. Aplauda Ele, que é digno de toda honra, de toda glória. Aleluias. Glória a Deus. Pode se sentar no seu lugar. Bom dia. Paz seja convosco. Se a gente recebesse a bênção apostólica agora, com certeza já estaria muito bom. O fato de estarmos com fôlego de vida, de termos levantados pela manhã, isso é suficiente para que Deus, Ele opere na nossa vida de maneira sobrenatural. Amém? Quero colocar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Essa referência ela já foi lida aqui recentemente por mim e foi lida também por outros que ocuparam esse espaço. Inclusive por um pastor que veio pregar aqui recentemente e não tem nada a ver com a nossa história, com a nossa igreja, mas Deus levou ele neste texto, eu quero repeti-lo. Êxodo, capítulo de número 3, vai abrindo e vai dando glória a Deus, vai dizendo que Deus é bom, que a misericórdia dele dura para sempre. Êxodo, capítulo é o de número 3 e os versos 13 e 14, para que nós possamos entender o plano e o propósito do Senhor. Se você quiser acompanhar conosco aqui. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disserem: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Soberano e eterno Deus, nos ajuda a ministrar a tua palavra, Deus. Que o homem caia por terra, mas que o teu nome seja glorificado e que o teu nome seja edificado sobre a terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E que os ouvintes possam entender esta palavra nesta manhã, e que seja uma palavra para ajudá-los a prosseguirem na caminhada com o Senhor Jesus. Amém, amém. Vivendo hoje
é o tema da mensagem. Se alguém perguntar para você, o seu pastor pregou o que na Santa Ceia? Vivendo o hoje. Amém? E eu quero deixar uma ilustração para vocês nesta manhã. Uma ilustração, ela está registrada nos anais da história. Se você quiser, você perguntar ao tio Google, ele vai passar para você essa ilustração. Mas eu quero trazer à memória para vocês essa ilustração, porque muitas vezes a gente, hoje não, porque a maioria dos pregadores, eles se adaptaram, e não está se usando mensagem 2, 3, 4 horas mais, isso é só um trabalho específico mesmo, para um seminário, para um local onde tem pessoas somente para aprender, e elas estão ali 4, 5 horas, às vezes 2 ou 3 dias. Então, na maioria das vezes, os pregadores, eles estão usando mensagens curtas. Então, não é pelo muito falar, às vezes a gente fala, e as pessoas não entendem, mas muitas vezes uma ilustração, ela fica na nossa cabeça. E ela fica na nossa mente. Que ilustração é essa, pastor? Monterey, Califórnia, uma cidade. Essa cidade, Monterey, Califórnia, ela foi o paraíso dos pelicanos. Por muitos e muitos anos, e até hoje ainda existem muitos, mas com relação mais ao passado, ela foi o paraíso dos pelicanos por hospedar muitas empresas pesqueiras. Os pelicanos amavam a cidade porque os pescadores limpavam os peixes e descartavam os miúdos. Os pelicanos banqueteavam-se, qualquer pelicano comia sem nenhum esforço, sem batalhar pela comida. Conforme o tempo foi passando, os peixes foram acabando, foi aí que os pelicanos tiveram um problema. Que problema é esse, pastor? Aqueles pelicanos, eles não pescavam há anos. Eles se alimentavam dos miúdos dos pescadores. Aquilo que os pescadores jogavam fora, os pelicanos comiam. Comiam e se banqueteavam. O que aconteceram? Os pelicanos se tornaram gordos e preguiçosos. Porque eles tinham alimento à vontade. De repente, a comida fácil acabou. O que aconteceu quando essa comida ela acaba? Os pelicanos passaram a ter fome e viver uma vida de miséria. Viver lamentando e reclamando. Olhe para essa atenção. Muitos crentes, eles estão assim, famintos, gordos, espiritualmente falando, satisfeitos por aquilo que está acontecendo na sua vida. Qual foi a solução encontrada pelos ambientalistas para que os pelicanos não morressem de fome? Os ambientalistas foram em uma outra região onde não tinha pescadores, onde os pelicanos eles mergulhavam nas águas, eles pescavam o próprio peixe e se alimentavam. Buscaram pelicanos e trouxeram e colocaram junto com os pelicanos gordos, aqueles pelicanos satisfeitos, mas agora com fome. Os pelicanos vieram daquela região onde não tinha alimento de graça, onde não tinha miúdos, onde não tinha pescadores, e eles chegaram e mantiveram a sua vida, a sua rotina. Eles mergulhavam e comiam.
E os pelicanos gordos, satisfeitos, continuavam com fome. E eles passaram a observar, engraçado, aqueles camaradas ali é da minha família. Olha lá, deve ser até meu primo, olha lá. Vou até perguntar o nome. Qual que é seu nome? Fulano de tal, Santos. Você é da minha família? Fulano de tal, mas você conheceu o fulano? Então, conheci, era nosso vô. Pois é, nós éramos do mesmo ambiente. E aí aqueles pelicanos gordos, preguiçosos, eles vendo os pelicanos mergulhar e pegar e comer, eles voltaram à rotina anterior. E voltaram a pescar e voltaram a comer. Amém, queridos? Preste atenção nessa ilustração. Queridos, queridas, preste bem atenção. Muitos hoje estão como os pelicanos velhos, gordos, preguiçosos, espiritualmente, passando fome e se privando dos benefícios espirituais. Não entendem, na maioria das vezes, o seu chamado, não compreendem para que Deus os colocou ali. Quantas pessoas, por acomodação, elas deixaram de navegar em águas profundas, elas deixaram de orar. Olha aqui para mim, ó. Todo mundo acordadinho? Maravilha? Eu cheguei aqui na igreja 3h da tarde ontem. 3 horas. Saí durante 2 horas, um compromisso que eu tinha, e estou aqui direto. E não preocupa não, que é obrigação minha estar. É minha obrigação estar. Mas a igreja está em 24 horas de oração. Sabia que tem um monte de crente gordo, espiritualmente satisfeito, e não consegue encontrar meia hora para orar? Mesmo a igreja estando em 24 horas de oração, eu não estou aqui falando de fato antigo, eu estou falando de hoje, de agora. Teve um horário aqui que eu estava sozinho com uma mulher orando. Eu estava preocupado, mas essa mulher é uma grande líder aqui na igreja. E ela falou: pastor, eu vou embora, eu prefiro deixar o senhor sozinho. Eu falei: eu queria pedir isso para você, mas fiquei sem jeito de pedir. Aí ela foi embora, eu fiquei sozinho. Depois o Franz chegou, né, Franz? Meia-noite. E sequenciou oração, chegou o Marcelo, sequenciou oração, chegou a pastora Ana, chegou o pastor Adilson, sequenciou, depois chegou o irmão Adir, depois foram chegando as pessoas, o diaconato, e aqui estamos realizando esse culto de Santa Ceia. Nós, na qualidade de crentes, querido, nós temos que deixar de ser gordo espiritualmente, satisfeito demais com as circunstâncias. Nós precisamos navegar em águas profundas, isto é, precisamos orar, precisamos ler a palavra de Deus, precisamos meditar no que Deus ele tem reservado para as nossas vidas, precisamos participar das vigílias, precisamos participar, queridos, dos momentos evangelísticos. Você acabou de ouvir aqui um convite para o culto de missões. A nossa igreja ela não trabalha com um culto de missões domingo, no terceiro domingo, mas nós trabalhamos com uma semana missionária. Uma semana missionária que inicia agora. Essas bandeiras foram colocadas aqui e elas vão ser retiradas no próximo domingo às 20 horas. Quando terminar o último culto da noite, nós temos uma semana missionária, mas muitas vezes nós não temos quem fazer.
Às vezes nós temos aqui uma campanha, uma pastora de fora, como tivemos naquele domingo, segunda e terça, mas algumas pessoas optam em não apoiar. Por exemplo, na última hora, na terça-feira, tive que pedir alguém para vir fazer o louvor, porque não tinha nenhuma pessoa disponível para fazer. Às vezes nos tornamos gordos, preguiçosos, e quem está falando é o seu pastor. Eu não estou mandando recado para ninguém, porque eu não sou homem de recado. Nos tornamos líderes preguiçosos, satisfeitos com a circunstância, e nos privamos de usufruir dos benefícios que Deus, Ele tem reservado para as nossas vidas, queridos. Êxodo capítulo 3, narra a história da sarça ardente. Moisés estava acostumado a lidar com sarça, igreja. Moisés vivia no deserto 40 anos. Quem vive no deserto conhece e vê sarça pegar fogo todos os dias. Assim a vida do crente, ele está na igreja 40 anos. Esses 40 anos pode ser 4 anos, mas pode ser 40 anos, que essa igreja vai fazer 40 anos daqui a um ano. Essa igreja vai fazer 40 anos daqui a um ano. Olhe, presta atenção, querido. Nós temos que entender, Moisés via a sarça queimar todos os dias, mas naquele dia era especial, porque a sarça queimava, mas ela não virava cinza. A sarça queimava, mas ela não se consumia. Então Moisés, alguma coisa está acontecendo. Tem crente que pode acontecer todo dia perto dele que ele não percebe. Tem gente que está tão gordo espiritualmente. Tem gente que está tão satisfeito com os miúdos. Por que que os pescadores jogavam os miúdos fora? Porque os miúdos não tinham serventia. Eu não sei se você já passou por isso, mas há 50, 55, 57 anos, eu era uma criancinha lá no interior. Posteriormente, nós saímos da roça, do mato mesmo, do mato propriamente dito, e mudamos para um lugarzinho chamado Rosca Seca. Imagina esse lugar. É o lugar onde eu fui criado até 17 anos e meio. Rosca Seca. Procura no mapa, você não encontra. Mas você encontra São Sebastião. Não, nem São Sebastião da Vala é capaz de você encontrar. Você encontra Aimorés, que é a cidade a qual pertence esse lugarejo que chama São Sebastião da Vala. Mas lá nós fomos morar naquele patrimônio, e lá já tinha açougue. O açougueiro matava o boi e a cabeça do boi não servia, as pernas do boi não serviam, e eles davam para nós comermos, dava para o meu avô, dava para a gente, porque nós éramos a família pobre. Mais recentemente, 42 anos aproximadamente, volta na história, 1978, 1979, 1980, imagina. Aqui na Grande Belo Horizonte, eu ali, nos meus 18, 19, 20 anos, iniciando a minha trajetória profissional e sonhando, eu entrava nos açougues, miúdo de porco, você quase fazia um favor de levar. Era quase um favor você levar isso. Quando as minhas filhas, mais recentemente,
na década de 90, 91, 92, quando eu atravessei uma época negra na minha vida, que eu estava sem recursos para alimentar as minhas filhas, eu passava no açougue, eu comprava pé de galinha, eu comprava miúdo, eu comprava sobre, eu comprava aquelas coisas baratinhas, levava para minha casa para alimentar minhas filhas, era tudo baratinho, era quase um favor você pegar aquilo no açougue. Alguém se lembra quando o miúdo de porco, pé de galinha, sobre de galinha, era tão barato, era um preço irrisório? Alguém se lembra disso ou é só eu? Glória a Deus. Ainda bem que eu não sou tão velho assim, querido. Ou então tem gente velha aqui. Então olha e presta atenção, querido. Se você hoje for num açougue procurar miúdo, você vai ter problema, que você não vai encontrar, porque exporta, manda tudo para a China. Olha, presta atenção, querido. A igreja está cheia de crente gordo. A igreja está cheia de gente satisfeita. E eu quero dizer para você, querido, que você comete um grande erro na sua vida se você achar que não precisa orar, se você achar que não precisa buscar a presença de Deus, se você achar que não precisa de Bíblia, se você achar que não precisa buscar a presença de Deus. Moisés, na sarça ardente que queimava e não se consumia, Deus falou: tira a sandália dos seus pés, Moisés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Moisés tirou, obedeceu, e Deus falou assim: vai lá no Egito, busca o meu povo e os tira da escravidão. E Moisés falou assim: sou eu, Senhor. Alguém sabia que Moisés era gago? Só 2 pessoas que sabem? 3 e meia, 4, 5. Se eu apertar, chega em 10. Então, olha, presta atenção, querido. Senhor, eu não sei falar. Como é que o faraó do Egito vai me ouvir? E Deus falou assim: vai lá e diga: o grande eu sou. O grande eu sou mandou lá. Quem é eu sou? Você está doente? Eu sou a saúde. Quem é o grande eu sou? Você tem problemas conjugais? Eu sou a solução para os problemas conjugais. Quem é o grande eu sou? Sou desempregado? Eu sou o dono da empresa que abre portas. Quem é o grande eu sou? Estou com problemas financeiros? Eu sou o Jeová Jiré, que resolve os problemas financeiros. Eu sou, quem é o grande eu sou? Eu sou a sua bandeira que está fincada no seu coração, para você ser melhor, um crente melhor, mas tem que deixar a gordura espiritual, tem que orar, tem que buscar a presença de Deus, igreja. Olha, presta atenção, só a presença de Deus pode nos satisfazer plenamente. Nada vai satisfazer o crente a não ser a palavra, a não ser a revelação. Nada vai satisfazer o crente a não ser uma vida pautada na tua palavra. Nada. Querido, olha, presta atenção. Nós precisamos entender e compreender o grande eu sou. Quem é o grande eu sou? É o solucionador de problemas, é o Deus que cria, é o Deus que faz, é o Deus que ordena, é o Deus que determina. Quem é o grande eu sou? O grande eu sou que ele vem falando na palavra de Deus em Oséias capítulo 14, no verso 1. Converte, ó Israel, ao teu Deus, porque pelos seus pecados tens caído. Olha aqui, Deus está falando para Israel. Se você gosta de gravar, grava. Oséias capítulo 14. A palavra é direcionada a Israel.
A palavra é direcionada ao povo escolhido. Converte, ó Israel, porque através dos teus pecados tem caído. Não responde não. Você conhece alguém que caiu nos últimos 30 anos? Você conhece alguém que desviou nos últimos 10 anos? Você conhece? Falta de Bíblia. Falta de oração, falta de mergulhar nas águas profundas de Deus, falta de entender o propósito de Deus na sua vida. John Henry também está nas histórias, nos anais da história, ele escreveu assim: não há nenhum náufrago perdido no mar profundo de iniquidade que o profundo amor de Deus não possa alcançá-lo. Não há nenhuma pessoa no pecado tão grande que o amor de Deus não possa alcançá-lo. Então por que será que Deus está alcançando a sua igreja? Por que será que registrado na Bíblia está em Oséias, no capítulo de número 14, que Deus fala ao povo de Israel: converte-te, ó Israel, porque o teu pecado faz com que você volte para as garras de Satanás. Será por quê, igreja? Porque não temos conseguido entender esse grande amor de Deus. Não conseguimos compreender o amor de Deus, sabe por quê? Porque não conseguimos entender o que Deus fala através dos seus profetas. Missão dura minha. Eu sou seu pastor, eu sou seu profeta. Se fosse fácil, eu garanto para você, eu não estaria aqui falando para você. Antes de mim já passaram alguns. Essa igreja, em um ano, ela teve 3 pastores. Volte aí, 18 anos. Quem estava aqui há 18 anos? Não vou citar nomes por respeito aos que passaram aqui. No dia que o pastor Hélio falou assim: Manuel, você vai para o Independência. Ele disse assim: você vai chegar lá e vai encontrar uma escritura em nome da igreja do Evangelho Quadrangular. E você vai encontrar 4 paredes. Você não preocupa com mais nada, você vai para lá para restaurar a igreja, porque a igreja do bairro Independência precisa de você. É por isso que eu estou aqui. Até quando vai ser? Não sei. Não sei. Então eu digo para você, como seu pastor, como seu profeta, só a presença de Deus pode nos satisfazer plenamente. Sabe por que eu sou feliz? Pela presença de Deus. Sabe por que eu sou realizado? Pela presença de Deus. Sabe por que eu bato no peito e falo que eu não tenho nenhum tipo de problema? Pela presença de Deus. Sabe por que a minha conta bancária está bonita? Pela presença de Deus. Sabe por que as minhas filhas estão na presença de Deus? Pela presença de Deus. Não é porque eu sou, não, é porque eu entendi o chamado do eu sou. Êxodo capítulo 3, diga ao povo que eu sou aquilo que eles precisarem. Eu sou aquilo que eles precisarem. Se Deus é tudo aquilo que a igreja precisa, então por que nós não nos realizamos? Muitos não se realizam porque vivem do passado. O passado, ele não pode resolver o seu problema do presente. Muitos não se realizam porque criam expectativa no futuro. O seu passado, querido, presta atenção nisso. O seu passado não te pertence.
você jamais conseguirá voltar ao passado. O futuro não te pertence, porque você jamais conseguirá entender o que está no futuro. Ninguém pode ir ao futuro. Mas eu quero revelar algo para você como seu pastor, como seu profeta. Viva o hoje como se fosse o último dia da sua vida. A minha casa está cheia de gente. E quando a minha esposa insistiu para me mudar a minha agenda, eu disse: eu não mudo a minha agenda por um dia comercial. Eu não mudo a minha agenda por um dia comercial. Nem pelo dia dos pais, nem pelo dia das mães. Você sabe que dia é hoje? Que dia que é hoje do mês? Quem se lembra? E do mês? 14. E do... Volta aqui para mim, ó. Vou falar direto. Há um ano atrás, neste momento, Lindomar estava comigo lá no cemitério. Lembra disso? Lindomar, Val. Tinha mais algumas pessoas. Franz estava também? Não, Franz foi lá em casa, né? Não é isso? Eu estava enterrando a minha mãe. Passado, meu irmão. Passado. Não adianta eu ficar aqui remoendo e querendo que a minha mãe remova o túmulo e saia do túmulo. Passado é passado, passado não pode te dominar. Não adianta eu ficar projetando o futuro. A minha netinha, daqui 12 anos, ela vai ter 15 anos. Não adianta, querido, eu não vou conseguir, eu não consigo entrar no futuro. Agora eu digo uma coisa: o hoje pertence a mim e pertence a você. É isso que a Bíblia diz, amém, queridos? O hoje pertence ao homem. Seja feliz hoje. Eu não paro a minha vida só porque os meus filhos, meus genros e a minha neta estão na minha casa, não. Porque a minha prioridade é fazer a obra de Deus. Essa semana alguém disse aqui que se a palavra não te confrontar, ela não serve para a sua vida. Está lá nos grupos da igreja. Vou mudar meu horário aqui, porque eu vou ficar com meu pai. Você tem um ano inteiro para ficar com seu pai? Tem cara de pau de falar que vai mudar o horário de oração para ficar com o papai? Tem cara de pau para falar que não vai na oração porque vai ficar com mamãe? Cara de pau para falar que vai ficar com titi? A minha família, se quiser me seguir, anda comigo dentro da igreja. Qualquer pessoa da minha família, se quiser me seguir, anda comigo dentro da igreja, porque sem Deus, sem igreja, porque não existe Deus sem igreja. Não existe Deus sem lugar para reunir. A história de que eu sirvo a Deus lá em casa, isso é conversa do diabo. A história de que minha família é mais importante que Deus é mentira do diabo. Nada é mais importante do que o grande eu sou. Nada é mais importante sem o grande eu sou. Ele é que é o Deus da sua vida, não é a sua família. Hoje é o dia agradável ao Senhor. O problema de muitos é a infelicidade. Grava isso. O problema de muitas pessoas na igreja é a infelicidade, é a falta de realização. O dia que você se realizar, você vai se tornar feliz. E o dia que você se tornar feliz, ninguém vai parar você. Ninguém vai parar. Eu recebi uma mensagem às 3 horas da manhã. Combinei com a pessoa para entregar para mim ontem. Ontem à noitinha ela falou: pastor, eu vou entregar para o senhor antes do culto. Prepara o vídeo aí para nós.
3 horas da manhã chegou. Esse vídeo aqui, ó. Vai soltar aí, ó. Não é esse não, não é esse não, não é esse não. Pula. Daqui um pouquinho a gente vai nesse aí. O outro da fachada da igreja. Realizações, aqui ó. Realiza. Isso é o que você vê hoje quando você passa na rua ali, ó. Isso aqui é o que você vai ver daqui uns dias. Presta atenção. Preste bem atenção, querido. É novo para todo mundo. Eu também vi agora de manhã. Isso aí é você lá na porta. Isso aqui é pensando na comunidade. A comunidade carente que toda quarta-feira está aqui. Aprendendo a se desenvolver, a locomover as pessoas idosas da comunidade. Que não tem como andar em rampa, eles vão ter um acesso para ir lá para baixo e estudar aqui com a sociedade, com a nossa comunidade. Isso aí é a entrada da igreja, a parte de baixo. Ambiente saudável, bonito, para a comunidade usufruir, para as pessoas usufruírem daquilo que Deus tem preparado para elas. Amém, queridos? Sabe por que eu sou feliz? Porque eu realizo. Tem gente que vai falar, pastor, como é que o senhor vai fazer isso? Com o seu dinheiro. É você que vai pagar. Com dízimo e oferta. Como é que eu fiz isso aqui? Poltronas, piso, som. Alguém passou aqui ontem 8 horas da noite, mas por volta de 8 horas? Alguém passou na rua? Ninguém? Ou entrou aqui na igreja? Vocês viram o movimento? Não tem nada a ver com a igreja. Aquilo ali é comunidade, tá, queridos? Não tem nada a ver com a nossa igreja. A nossa igreja ela é procurada. Nós somos referência no estado de Minas Gerais hoje. Se você não sabia, a igreja do bairro Independência ela é referência no estado de Minas Gerais hoje. O seu pastor é referência no estado de Minas Gerais. Quinta-feira eu fui procurado pelo deputado federal da nossa igreja, deputado Stefano Aguiar. Manuel, preciso falar com você. Mas mesmo assim tem gente que não valoriza, porque está gordo. Não é gordo de balança, você querer me protestar, porque eu estou cometendo crime, não. É gordo espiritualmente, que acha que não precisa orar, que acha que não precisa mais. E uma pessoa, agora é aquele outro vídeo, agora é outro. Então, às vezes, olha, presta atenção, são pessoas que acham que não precisam mais de Deus. Essa mensagem, eu resumi, eu peguei apenas 2 minutos e 13 segundos de uma mensagem que foi pregada aqui, neste altar, terça-feira passada. Ouça, só o resumo.
Essa mensagem foi pregada aqui terça-feira. Isso aí é só 2 minutos e 13 segundos. Olha, presta atenção, querido. Qual é a única preocupação que eu tenho hoje? Com a sua salvação, com a sua vida eterna. Eu não tenho nenhum tipo de preocupação mais. Nenhum tipo de preocupação. A minha única preocupação hoje é: a sua eternidade está garantida? Nós estamos numa grande guerra espiritual. Se conseguir aquela música que eu pedi, coloca por favor baixinha. Nós estamos numa grande guerra espiritual. Tem 3 condições para ser salvo. Primeiro é aceitar Jesus. Depois é batizar. E depois é perseverar. Como está a sua perseverança? Eu preguei recentemente. Fé para ser salvo. Como está a sua perseverança, igreja, diante de Deus? O que você tem feito para garantir a sua salvação? Essa é a única preocupação minha. Eu não tenho nenhum tipo de outra preocupação, a não ser que você seja salvo. A não ser que você tenha direito à eternidade. Isso é a única preocupação minha. O resto é consequência normal. Consequência, querido. Deixa Deus abençoar a sua vida. Deixa Deus fazer. Deus, Ele quer fazer. Eu sou seu pastor. Aleluia. Aleluia. Deus está te chamando. Deus te chama. Independente do que você passou, Deus está te chamando. Deus está te chamando para uma eternidade, para viver com Deus todos os dias da sua vida. Deixa Deus usar você, querido. Deixa Deus usar você, minha irmã. Deixa Deus fazer. O grande eu sou. O grande eu sou. Ele quer usar você. Nunca se esqueça dos pelicanos gordos. Nunca se esqueça que Monterrey, na Califórnia, aquela cidade, ela foi conhecida como o paraíso dos pelicanos, porque tinha muitos pescadores para alimentar os pelicanos. Mas de repente aqueles pelicanos, eles começaram a passar fome, se tornaram gordos, espiritualmente falando, e estavam morrendo de fome, porque não tinha miúdos de porco, miúdo de frango, miúdo de peixe, pé de boi, cabeça de boi, porque não tinha ninguém para sustentá-los. Aí foi necessário o quê? Buscar os pelicanos em outra região e colocar os pelicanos para mostrar para os pelicanos gordos que eles precisavam voltar a pescar. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, abençoe sua família. Muito obrigado. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quem tem ouvidos ouça, amém? O que o Espírito diz
as igrejas. Amém? Que o seu coração fique voltado para isso. Cumpre o propósito de Deus na sua vida. Amém, meus irmãos? Queridos, eu quero deixar um convite muito especial para todos vocês. Amém? Próximo sábado, dia 20, é a nossa conferência. Amém? Voltando à essência. Conferência Voltando à Essência. É uma conferência que vai ser voltada para toda a membresia da igreja. Amém? Líderes, pastores, você que é membro. Então, um convite muito especial para todos vocês, para todos nós, voltando à essência. É uma oportunidade, amém, para você resgatar aquilo que você perdeu no decorrer da sua caminhada. Às vezes você está há anos dentro da igreja e você sente que você perdeu alguns valores, perdeu a essência. É uma oportunidade para você participar dessa conferência, amém, para que Deus ele venha ativar, reativar, virar a chave aí dentro de você e você voltar à essência de Deus, amém? Vai estar com a gente o pastor Wesley, da Igreja Batista Templo de Adoração, esteve no último culto de celebração aqui com a gente, ministrou no culto da noite. Vai estar com a gente também o pastor Albino, da Igreja Shekinah, amém? Shekinah, isso mesmo. E eu creio que Deus ele vai manifestar a glória dele sobre nossas vidas. Então, dia 20, próximo sábado, conferência Voltando à Essência, amém? Quero deixar também um convite especial para toda a igreja também. Agora é as nossas escolas, amém? Você que faz parte da escola de líderes, escola de discípulo, você que faz parte da escola bíblica, você que faz parte da turma dos juniores, amém? Você, assim que acabar o culto, pode estar indo para a sua sala. E você que não está fazendo parte de nenhuma dessas classes, faça parte, amém? Porque é crescimento para as nossas vidas quando nós sentamos para aprender. Né? No café que a gente fez aqui para dar boas-vindas, né, ao início das escolas, que nós estávamos de férias, eu disse que se fosse para escolher aonde estar, eu escolheria estar sentado para aprender, amém? Mas como a gente sabe sentar para aprender, Deus nos escolhe para levantar, para ensinar. Mas eu preferi estar sentado para aprender, porque aprender é muito bom, irmãos. A gente cresce, a gente desenvolve, a gente se torna mais humilde, amém? A gente se torna, né, a gente não sofre por qualquer coisa, a gente não se ofende por qualquer coisa. Quando nós temos o conhecimento da palavra de Deus, não é qualquer coisa que nos abala, nos tira da presença dele. Amém? Porque o povo ele perece por falta de conhecimento. E quando nós temos conhecimento, nós dominamos as áreas das nossas vidas. Amém? E eu disse aqui também no último domingo. Quem é que já apresentou trabalho na escola? Quem é que já apresentou? Levanta as mãos. Quando você tem o conhecimento da matéria, você não domina na hora de explicar, não é verdade? Agora, quando você não tem o conhecimento da matéria, o que acontece? Você transfere a responsabilidade para outro, você se ausenta, você não quer apresentar o trabalho, mas quando você tem um domínio, você tira 10, você dá o seu melhor. Assim também é o conhecimento da palavra de Deus. Quando você tem o conhecimento de Deus, você tem um domínio nas áreas da sua vida. Amém? Domínio na área sentimental, na área financeira, na área espiritual. Amém? E é isso que Deus ele tem para as nossas vidas. Fique de pé no seu lugar. Vamos agradecer ao Senhor. Amém? Por esse domingo maravilhoso que Ele nos concedeu, por essa palavra que virou, eu creio que virou uma chave aí no seu coração. Pai, nós te louvamos, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, por essa rica oportunidade de estar na tua casa, na tua presença. Pai, nós guardamos esta palavra nos nossos corações, para que nós venhamos andar no teu propósito. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, graças a Deus. Levante a sua mão direita, que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Vá em paz, que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Se você estiver precisando de oração, de um conselho, estamos aqui para atender vocês.